Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Projeto Antares, um trabalho de extensão de estudantes de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o episódio 16. Eu sou Guilherme Ciota e nesse episódio vamos apresentar uma entrevista com a professora Caroline Silveira Bauer sobre o trabalho Avenida João Pessoa, 2050, terceiro andar, Terrorismo de Estado e Ação de Polícia Política do Departamento de Ordem Política e Social do Rio Grande do Sul, 1964 até 1982. Todas as pesquisas apresentadas no projeto estão disponíveis no repositório do Projeto Antares, que reúne a produção acadêmica sobre a ditadura civil-militar brasileira. O endereço do repositório e o link para o trabalho estão nas notas do episódio. Podcast Projeto Antares, narrando o passado. Durante a história, ao longo da existência de regimes, autoritários ou democráticos, em todos os cantos do globo, muitos governos se mantiveram e impuseram seus interesses e ideais através da utilização de polícias políticas. Da Gestapo e a SS na Alemanha nazista, a NKVD na União Soviética, a utilização do aparato estatal para o controle ideológico da população foi uma constante, em especial no século XX. O Brasil, nas décadas após a proclamação da República, não foi exceção, com o Departamento de Ordem Política e Social agindo como carrasco governamental para com seus adversários. Em especial foi a atuação do DOPS durante os anos da ditadura, de 1964 até sua extinção em 1982. Prisão, tortura, assassinato e desaparecimento foram as características do conceito de terrorismo de Estado, o modus operandi padrão dessa instituição durante os anos de serviço ao regime ditatorial. Eu sou Guilherme Ciota. Eu sou Guilherme Neri. Eu sou Sandra Rahn. Nossa entrevistada de hoje é a historiadora e professora da URGS, Caroline Silveira Bauer, que pesquisou o terrorismo de Estado no Departamento de Ordem Política e Social entre os anos de 1964 e 1982 no Rio Grande do Sul. Professora, o que foi o DOPS? Os departamentos de ordem política e social eram órgãos relacionados à Secretaria de Segurança Pública dos Estados brasileiros e foram criados ao longo das décadas de 1920 e 1930 com o objetivo de fazer uma vigilância e controle a movimentos sociais e todas as manifestações que foram consideradas como ameaças para o Estado e para a ordem existente naquele momento, né? Os DOPS atuaram juntamente às polícias civis dos estados, tanto em momentos democráticos quanto em períodos autoritários e ditatoriais durante as suas existências. Entendendo a utilização do DOPS, que foi para a pacificação política e a construção de um colaboracionismo coagido, o que foi o terrorismo de Estado que o DOPS realizou? Terrorismo de Estado é um conceito utilizado por historiadoras e por historiadores para caracterizar a atuação do Estado brasileiro através dos seus órgãos de vigilância, controle e repressão durante o período da ditadura de 1964 até 1988. É um conceito que ele avança nas definições sobre repressão e sobre outras nomenclaturas que a gente pode dar para a atuação da polícia política, porque ele adiciona um componente para além da estrutura de sequestro, tortura, morte, desaparecimento, que é a promoção do medo e do terror como uma forma de dominação política. Isso significa que na atuação repressiva do DOPS poderia ter uma certa seletividade de quem eram os inimigos e em relação a quem o DOPS ia atuar, mas essa seletividade tinha depois um efeito que a gente pode denominar como irradial. Ele acabava atingindo os entornos familiares e o entorno de militância política dessas pessoas que eram afetadas pela atuação do DOPS e com isso conseguia uma maior desmobilização política da sociedade. Bom, como tu mostrou no teu estudo, o DOPS não é uma criação da ditadura. Tu demonstra que o regime político brasileiro, né, o Estado brasileiro, já atuava tendo dispositivos de repressão desde o Estado Novo. Então, o que mudou do DOPS, do Estado Novo para a ditadura? A ditadura se baseou muito no Estado Novo ou só foi a sigla? Sim, a experiência após 1964, ela vai ser, sem dúvida alguma, aprimorada com outros órgãos do aparato de vigilância e repressão da ditadura que vão sendo criados
ao longo do período ditatorial, mas também com a legislação que é formulada e colocada em prática pela ditadura, que faz com que as definições de quem são os inimigos, as definições do que é a subversão e do que são os crimes políticos se aprimorem e, com isso, permitam com que o DOPS haja de uma forma mais, comparativamente ao período do Estado Novo, mais apropriada, né? Lembrando sempre que a atuação desses órgãos e da repressão desses órgãos está de acordo com as conjunturas, né? Enfim, o Estado Novo, nas décadas de 30 e 40, de acordo com o que era identificado como um perigo ou uma ameaça naquele momento, e nas décadas de 60, 70 e 80, com outra conjuntura, né? Mas, sem dúvida alguma, quando a gente pensa historicamente a história dessas instituições, a gente sempre pensa de uma questão cumulativa, em que experiências são acumuladas, então, ao longo do tempo, e que elas vão sendo aprimoradas, algumas reformuladas, outras abandonadas, e novas vão surgindo, de acordo com essas necessidades de cada momento histórico. No trabalho mencionas o conceito de Estado contra-insurgente. Isso significa que a insurgência que existia no Brasil era realmente relevante naquele momento? Essa denominação Estado contra-insurgente é uma proposta para que a gente possa entender que a ação conspiracionista e golpista existente no Brasil no pré-64 e que acabou constituindo como o golpe de 64 foi uma ação não reativa, assim, não significou necessariamente que havia uma grande ameaça no Brasil naquele momento e aí por isso houve uma reação. Mas, ao contrário, se tratou de uma ação preventiva, para evitar que houvesse uma maior organização da sociedade, que determinadas demandas apresentadas pelos movimentos sociais naquele momento se radicalizassem, e com isso se atuou de uma forma, então, preventiva ao invés de reativa, né? Como, por exemplo, usando um comparativo explicativo, dentro das ditaduras aqui do Cone Sul, a única ditadura que tinha um regime socialista antes do golpe foi o caso chileno, né? Então, onde a gente pode pensar o golpe como uma forma de reação àquele status quo existente antes do golpe. Mas no Brasil, embora houvesse uma organização de movimento campesino, de movimento de trabalhadores nas cidades e uma demanda por diversos setores pelas chamadas reformas de base, isso de forma alguma pode ser entendido como um indício de subversão ou uma tentativa de tomada de poder, de implantação do comunismo ou do socialismo no Brasil. Outros dois termos que tu aborda na tua escrita é a ideia de uma sociedade policial e um estado policial. Então, o que é uma sociedade policial, o que é um estado policial, e quando o DOPS termina, o Brasil volta a ser uma sociedade policiada, ou a continuação de órgãos criados na ditadura, como a polícia militar e os tribunais militares, mostram que o Brasil ainda mantém traços da ditadura hoje em dia. Bem, essa ideia de um estado policial, na verdade, é algo interessante para a gente pensar da própria noção do que é a democracia no Brasil e dessa experiência republicana ainda ser uma experiência extremamente autoritária, né? No sentido de pensar uma necessidade de um controle, de uma vigilância das oposições e mantê-las, então, sob esse jugo de controle, de vigilância, numa certa ideia de manejar isso, né? De instituir um controle institucional. Então, quando a gente fala de um estado policial, a gente está falando de uma lógica estatal autoritária, ainda que ela tenha sobrevivido a períodos autoritários e ditatoriais, né? A gente tem um autoritarismo dentro do Brasil, que dentro dos períodos democráticos de 46 a 64 e no pós-ditadura de 64 também permaneceram, né? Falando um pouquinho mais sobre o fim da ditadura de 64, certos órgãos que foram responsáveis pela vigilância e pela repressão durante esse período repressivo e ditatorial permaneceram em funcionamento, né, e foram extintos somente na década de 90. E muitas das ações de vigilância e controle foram continuadas por outros órgãos, né? E aqui eu não estou falando especificamente das noções de inteligência,
que muitos defendem que elas são ações que são intrínsecas à organização de um Estado. É uma linha muito tênue a gente pensar atuações de inteligência, né, por parte do Estado e, ao mesmo tempo, pensar controle e repressão, né? Então, quando a gente fala de um Estado policial, a gente está falando, então, dessa lógica que estrutura esse Estado e que parte de um pressuposto de uma noção de controle. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de uma sociedade policial, a gente está falando como esses valores se difundem dentro da sociedade e a gente acaba formando uma cultura de vigilância que é compartilhada, então, por pessoas que não fazem parte necessariamente desses órgãos, né? E a gente viu isso muito no pós-ditadura de 64, numa onda de denuncismo, né? Então, havia muitas denúncias que eram feitas tanto das pessoas para os órgãos de informações, como entre as pessoas, né, resolvendo às vezes muitas questões pessoais e desafetos, mobilizando questões políticas, né, quando na verdade se tratavam de conflitos, às vezes de âmbitos íntimos, né, que eram resolvidas dessa questão. Então a gente tem por parte do Estado a promoção dessa cultura que depois ela é difundida no restante da sociedade. O endurecimento de táticas do governo federal e do DOPS como um todo foi uma reação à guerrilha ou uma ação premeditada intencional? Não foi uma reação à guerrilha, porque nós temos a existência do DOPS que precede o golpe de 64, né? Então o DOPS existe antes da atuação de grupos guerrilheiros no Brasil, mas, na medida em que esses grupos se estruturam e começam a realizar as suas ações, o governo federal faz uma série de modificações na legislação e isso, sem dúvida, vai ter um efeito na atuação repressiva do DOPS, né? Porque vai permitir certas práticas que antes não existiam, de acordo com o que essa conjuntura trouxe de novo. Mas eu preciso ressaltar que, independentemente do que o DOPS tinha como instrumentos legais para a sua ação, ou seja, o que legitimava a sua ação, o DOPS e o aparato repressivo da ditadura, tinham uma certa autonomia legal que caracteriza as ações clandestinas que eram feitas por esse órgão, né? Porque importava, muitas vezes, mais o resultado dessas ações de repressão do que os meios que eram empregados para que isso acontecesse. E dizendo isso, eu não estou querendo minimizar as questões da tortura, das mortes, dos desaparecimentos, porque, embora não houvesse nada explícito na legislação que isso estava autorizado, havia um consenso entre o governo e o aparato de inteligência, de informação e de repressão, de que muitas vezes essas práticas deveriam ser utilizadas para a obtenção de informações e para, usando os termos da própria ditadura, né, aniquilar os inimigos que ameaçavam aquela ordem ditatorial. O DOPS era usado contra os crimes comuns ou era só os políticos, entre muitas aspas? Oficialmente, a sua atuação era para crimes políticos. Mas, a partir das investigações que foram feitas da atuação repressiva do DOPS, a gente observa, muitas vezes, a mobilização desse aparato para a repressão aos chamados crimes comuns, né? Ainda que exista um debate muito grande sobre a diferenciação entre uma coisa e outra, né? Se todo crime é um crime político, né? Pensando um pouco do crime como uma resposta a algum tipo de violência dentro da sociedade, né? Mas aqui existe uma distinção entre crime político pensado mais como um crime ideológico, né? Um crime de pensamento, mais do que uma ação propriamente dita, enfim, mais concreta, né? Então, sim, em alguns momentos o DOPS atuou, até porque a sua própria constituição, dos seus funcionários, das pessoas que atuavam ali e do próprio local que ele ocupava, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, que era no Palácio da Polícia, essas demais delegacias que compunham a Secretaria de Segurança Pública muitas vezes compartilhavam esses funcionários, né? Eles tinham uma rotatividade dentro dessas diferentes instâncias e havia um certo colaboracionismo entre essas delegacias.
A historiografia costuma utilizar o termo terrorismo de forma política. Haveria uma forma objetiva, entre aspas, e não política de se usar o conceito? Sim, eu acredito que a definição de terrorismo, desde os anos 2000, ela adquiriu uma certa complexidade em função da identificação como terrorista de grupos relacionados a determinadas práticas que disseminassem a violência de uma forma muito explícita, né? Mas sempre relacionado à atuação de grupos e ou indivíduos, poucas vezes relacionado com a atuação de estados. E essa é um grande desafio para pesquisadoras e pesquisadores que mobilizam esse conceito para entender as ditaduras, que é pensar como um Estado que tem como objetivo garantir a segurança das suas cidadãs e dos seus cidadãos, pode não cumprir esse objetivo e, na verdade, fazer ações que promovam a violência, promovam o medo e o autoritarismo, né? Então, existe um desafio na historiografia de fazer isso, de fazer um uso correto desse conceito, e eu acredito, e tentei fazer isso um pouco nos meus trabalhos, que a melhor forma de poder mobilizar esse conceito, não de uma forma adjetiva, mas de uma forma explicativa, é interpretar as fontes disponíveis para pesquisa e tentar realizar um diálogo entre o conceito e o que essas fontes disponibilizam para tentar identificar, então, de que forma o medo e o terror foram mobilizados nessa atuação dos órgãos de repressão. Outro ponto que a gente vê quando a gente estuda a insurgência do golpe de 64 foi o patrocínio à atuação, a estimulação do próprio golpe em si do governo dos Estados Unidos. Então, casos como a Operação Brother Sam, que era caso ocorresse uma resistência armada ao golpe, caso tivesse uma resistência mais violenta da população para com os militares, os Estados Unidos agiriam em favor, em prol do golpe, em prol do aparato golpista. Mas qual que é a relação do governo dos Estados Unidos e, por consequência, as extensões desse, como a CIA, como o Office of Public Safety, o próprio FBI, qual que foi a atuação desses órgãos e do governo estadunidense como um todo no DOPS? Como é que eles financiaram essa instituição? Porque, em grande esquema, o DOPS agia por extensão aos interesses do governo brasileiro, mas o governo brasileiro, no período, agia em extensão dos interesses dos Estados Unidos. Perfeito. Depois de concluída essa pesquisa sobre o DOPS, que finalizei com a defesa da dissertação de mestrado, e ainda que ao longo do doutorado tenha voltado a alguns casos que remetem ao funcionamento do DOPS, eu encontrei algumas novas informações, que têm, então, uma relação direta entre o acionar repressivo do DOPS e o governo dos Estados Unidos, então, que permite que a gente observe nessa cadeia repressiva, naqueles pontos de uma hierarquia mais baixa, na ação propriamente dita, essa relação, para além dos planos governamentais, para além da questão que estrutura e que legitima a ditadura, então, na ação repressiva, onde que a gente pode ver essa conexão. E uma pessoa que ajuda a gente a construir essa relação foi um agente do FBI que veio para o Brasil, o Dan Mitrione, e que foi responsável pela formação e instrumentalização das polícias políticas, então dos DOPS, em diversos estados brasileiros, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Então, um dos achados, depois de realizar essa pesquisa, foi uma foto tirada em frente ao Palácio da Polícia, onde o Dan Mitrione está presente, junto com uma cúpula de algumas pessoas que ainda não consegui identificar, que demonstra a presença do Dan Mitrione e que evidencia, por parte da sua presença, uma relação entre o FBI e o DOPS do Rio Grande do Sul. Enfim, no primeiro momento, o que eu pensei em relação a isso era que se tratava de uma presença fortuita, assim, meio que por acaso, talvez com uma passagem dessa pessoa aqui pelo Rio Grande do Sul, mas depois, dando uma olhada nos jornais de grande circulação de Porto Alegre, foi noticiada a presença dessa pessoa, e foi noticiada a presença do Dan Mitrione como um instrutor de cursos policiais.
E ainda que a gente não tenha acesso a esse material que compôs essa estrutura, a gente sabe também a partir dessas reportagens que houve um aparelhamento do DOPS para a sua ação repressiva com essa presença estadunidense aqui. E aí o que é mais surpreendente, talvez, dentro dessa história da presença do Domitrione aqui, da sua formação dada ao DOPS, é que tudo isso aconteceu antes do golpe de 64. A gente não tem registros que ele tenha vindo depois do golpe, né? Até depois porque ele vai ser assassinado no Uruguai em função dos tupamaros descobrirem a sua atuação repressiva e aí fazerem uma prática de justiçamento. Mas o fato disso acontecer pré-golpe, né, já nos evidencia aquilo que eu falava anteriormente sobre uma prática não reativa, mas sim uma prática que evitava, que tinha como objetivo evitar uma suposta radicalização da sociedade e agir, então, preventivamente, né? E também nos evidencia o fato que essa atuação do DOPS, ainda que num período democrático, né, em 1963 a gente ainda vivia numa democracia, ainda que uma democracia formal, já havia indícios de autoritarismo dentro dessa prática, que daí nos conecta de novo com aquele conceito de um Estado policial que se aprimora para essas funções de repressão. Bom, agora indo mais no foco do teu mestrado, que é o DOPS no Rio Grande do Sul. Tu acabou de falar, né, que o FBI teve ligação aqui, mas o DOPS do Rio Grande do Sul teve um papel importante na ditadura? Sim, o DOPS do Rio Grande do Sul e os outros órgãos congêneres nos outros estados brasileiros foram fundamentais como formas de atuação repressiva da ditadura nos estados, né? Pensando que havia órgãos federais dentro do aparato repressivo e de informações e que alguns órgãos especificamente militares, né, de constituição exclusivamente militar, outros mistos com presença de civis e de militares, e esses que são atrelados às secretarias de segurança pública dos estados, né? Dentro da minha pesquisa, eu tentei ressaltar um pouco qual era a especificidade do DOPS do Rio Grande do Sul, pensando um pouco em comparação com os demais do Brasil, né? Ressaltando que cada um deles tem uma particularidade, pensando as características próprias de cada um dos estados. E o Rio Grande do Sul representava uma questão estratégica para a ditadura, pensando as suas fronteiras internacionais, né? Pensando as ligações, então, com a Argentina e com o Uruguai, e toda essa problemática de fronteira, então, qual a ditadura precisou manejar, pensando possibilidades, né, de influências mútuas entre esses países, do ponto de vista da oposição, mas também possíveis colaborações repressivas, né? E nesse sentido, eu não saberia dizer para você se isso aconteceu em DOPS de outros estados, eu não tive acesso a documentos que podem atestar isso, mas o DOPS do Rio Grande do Sul criou uma estrutura na qual houve uma ramificação da sua atuação no interior do estado. Então, o Rio Grande do Sul era dividido em diversas regiões policiais. Cada uma dessas regiões policiais tinha uma delegacia regional de polícia, e dentro dessa delegacia regional de polícia havia um órgão que se chamava SOPS, Secretaria de Ordem Política e Social, e esse órgão era criado exclusivamente para receber instruções e informações provenientes de Porto Alegre, né, onde o DOPS estava localizado, e ao mesmo tempo remeter informações daquelas regiões policiais para o DOPS em Porto Alegre, para a capital. Então, a gente tem uma ramificação, uma capilaridade dessa atuação repressiva que dá conta dos diversos cenários que a gente tem no Rio Grande do Sul, né? Cenários de fronteira, localidades onde houve uma maior organização da oposição e uma ideia de que havia por parte do DOPS do Rio Grande do Sul uma tentativa de controle do que acontecia em todo o estado, né? Mas nos
permite afirmar que o DOPS aqui do Rio Grande do Sul teve uma importância muito grande para o aparato repressivo da ditadura como um todo. Na fase final da ditadura, os membros do DOPS começaram a apagar os registros dos seus crimes. E os próprios arquivos que existiam foram queimados 2 vezes. Primeiro pelo então governador Leonel Brizola e depois pelo interventor Amaral de Souza. Por que em cada caso eles determinaram esta queima? Primeiramente, em relação à determinação do Brizola de fazer essa destruição desses documentos no final dos anos 50, ainda que isso seja controverso e que existam poucas fontes, né, que nos permitam afirmar com convicção de que houve essa destruição, né, quando a gente fala de apagamento de arquivos, né, queima de arquivos e essas determinações, elas são sempre muito, por vezes, né, quando não é algo explícito, elas são muito, enfim, podem demonstrar uma intenção por parte da pessoa, mas não necessariamente que isso foi efetivado, né. E no caso do Brizola, quando ele anuncia esse objetivo, é a partir de uma visão, de uma perspectiva que, destruindo esses arquivos, não haveria mais a possibilidade de um acionar repressivo, né? De que essa repressão continuasse existindo e funcionando. Porque a repressão, para que funcione, é importantíssimo que tenha informação, que haja informação, porque ela é o que estrutura a organização de operações civis, militares no âmbito repressivo. E então, destruindo essa informação, não haveria, então, fundamentos para que essas ações ocorressem. Só que a gente não sabe efetivamente se esses documentos foram ou não destruídos, porque a gente vai ter um segundo episódio de destruição, né, que foi o determinado pelo Amaral de Souza, e que esse é efetivo e que a gente tem, então, comprovações de que ele aconteceu, porque foi uma queima pública dos documentos, né? Então, o DOPS do Rio Grande do Sul foi extinto no dia 25 de maio de 1982, e 2 dias depois foi organizada pela Secretaria de Segurança Pública uma remoção desses arquivos do Palácio da Polícia, que acabaram lotando alguns caminhões, e o deslocamento desses caminhões para um terreno da Brigada Militar, e aí feita uma queima, então, que foi documentada por alguns jornalistas, né? Então a gente tem acesso aos jornais de época das fotos, né, da destruição desses documentos. O que acabou acontecendo foi que alguns anos depois desse episódio, no início dos anos 90, em 1990, 91, foi encontrada uma escuta telefônica clandestina no gabinete do governador, que à época era o Alceu Colares. Encontrar essa escuta clandestina deu origem na Assembleia Legislativa de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar o que era essa espionagem que estava sendo feita no âmbito do governo do Estado. E as investigações dessa CPI, que foi chamada CPI da Espionagem Política, acabaram evidenciando que, mesmo que o DOPS tenha sido extinto em 1982, outros órgãos da Secretaria Pública do Rio Grande do Sul continuaram com a sua ação de vigilância e controle de movimentos sociais, e inclusive do Executivo, como a gente pôde ver com essa escuta telefônica no gabinete do governador do Estado. E durante os trabalhos dessa CPI foram chamados funcionários da estrutura policial do Rio Grande do Sul para darem depoimentos, e se recebeu também nessa CPI algumas cartas anônimas com algumas denúncias, e uma dessas cartas seria uma carta de uma pessoa que participou do processo de microfilmagem da documentação do DOPS antes dela ser enviada para destruição. Esses microfilmes nunca foram encontrados, né? Foram feitas algumas requisições e algumas diligências para tentar encontrar esses microfilmes. Agora, nessa conjuntura da Comissão Estadual da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade também, para tentar acessar essa documentação, mas eles nunca foram encontrados, e independentemente de serem encontrados ou não, existe uma hipótese que eles tenham sido microfilmados antes da sua destruição.
pensando um pouco o funcionamento de um órgão de informação e de repressão, e como eu falei anteriormente, né, de que a informação ela é fundamental para o acionar repressivo, seria muito difícil a gente pensar que esse acervo ele seria destruído, né, porque ele guarda dados que são fundamentais para se pensar a atividade policial. Imagina-se que, então, eles tenham sido microfilmados, ainda que a gente não tenha acesso a isso. E aí poderia vir uma pergunta, né? Mas então, como que foi possível estudar o DOPS, ou como é possível estudar o DOPS, já que a gente não tem esses acervos que são fundamentais para o trabalho da historiadora e do historiador, né? E aí a gente volta a algo que eu comentava anteriormente, que é essa ramificação do DOPS no Rio Grande do Sul, e essa comunicação que era feita, então, entre a capital e o interior do estado. E no desenrolar dos trabalhos da CPI da espionagem política, observou-se que a documentação remetida pelo DOPS para o interior do estado se preservava nessas delegacias regionais de polícia. Então foi possível recuperar esses arquivos das SOPs, remetê-los a Porto Alegre. Eles foram recebidos no primeiro momento pelo arquivo público e depois enviados para o arquivo histórico, onde eles se encontram hoje disponíveis à pesquisa, e que com isso foi possível observar como que o DOPS funcionava a partir dessas ordens, essas instruções que eram remetidas ao interior do estado. E de forma análoga, se havia essa comunicação do DOPS do Rio Grande do Sul com o interior do estado, havia também uma comunicação entre os DOPS do Brasil, entre, na verdade, a estrutura repressiva de todo o Estado ditatorial brasileiro. E aí, consultando arquivos públicos de outros estados e consultando essa documentação dos órgãos federais, a gente consegue ver esse diálogo que é feito entre instituições e reconstituir um pouco dessas ações que foram feitas pelo DOPS do Rio Grande do Sul a partir do que nós encontramos em outros acervos, né? Nós não temos, então, o acervo propriamente dito do DOPS do Rio Grande do Sul. Então, pensando um pouco a atuação do DOPS antes, né, da organização, né, de toda a construção do regime ditatorial brasileiro, que é como que foi a atuação dele logo antes e logo após do golpe de 1º de abril de 1964, no sentido de foi necessária uma atuação ativa, muito vigorosa contra a população do Rio Grande do Sul, porque tem toda a história, né, a participação do Partido Trabalhista no Rio Grande do Sul, a atuação do legalismo, a campanha do Brizola, né, para o Jango conseguir tomar posse. Então surge, né, a atuação do DOP-RS, como ele já era instaurado no estado antes do golpe, se teve que atuar, né, para reprimir a população gaúcha. No pré-64, nós não temos fontes, nós não temos uma documentação que nos permita observar de que forma ele estava agindo dessa maneira mais de vigilância pré, né? Que daí poderia nos conectar com o que nós conversávamos anteriormente sobre se esses documentos foram destruídos ou não, né, pelo Brizola, que nos daria então essa lacuna entre 59 e 64. Mas no pós-64, a gente observa uma contribuição muito grande do DOPS do Rio Grande do Sul nos processos que foram montados da chamada Operação Limpeza, que foi uma das primeiras operações instituídas por parte da ditadura para reprimir e punir aqueles setores da população que se identificavam com o trabalhismo, com o janguismo e com o varguismo e que se constituem como essa característica do pré-64, né? E aqui é interessante ressaltar que tanto o Partido Trabalhista quanto esses movimentos mais identificados com esse nacional-desenvolvimentismo não eram clandestinos, não era crime ser trabalhista no pré-64. Mas no pós-64 isso se torna um motivo de repressão, né? Então quase se tem uma violação aqui de um preceito legal de que tu passas a ser um criminoso, um inimigo, porque tu fez previamente a instituição de uma lei, né? Então, aqui a gente tem algo muito curioso em relação a isso. E a gente observa a atuação do DOPS nesses casos da Operação Limpeza,
quando a gente acessa os inquéritos policiais militares, que era o instrumento feito para a investigação, né? Quando a gente vê o cumprimento legal da atuação da polícia política, a gente vê esses inquéritos policiais militares, no qual, na sua fase policial, que é na fase de investigação, a gente tem acesso a interrogatórios que eram feitos pelo DOPS do Rio Grande do Sul, e também há informações que foram coletadas por esse órgão, né, servindo então como embasamento para depois serem julgados nos tribunais militares as pessoas que eram acusadas de algum tipo de subversão, considerando esse conceito muito volátil de subversão que a gente tinha durante a ditadura. Como tu mesmo falou, o DOPS-RS fez algumas práticas contra crimes comuns. A partir disso, os porto-alegrenses que não estavam organizados politicamente durante a ditadura sabiam da existência do DOPS e sabiam que o DOPS era dentro do Palácio da Polícia ou era meio que restrito assim, então não era divulgado. Sim, as cidadãs e os cidadãos porto-alegrenses e rio-grandenses, de uma forma geral, sabiam da existência do DOPS, ele era um órgão público, né? E que as suas ações eram noticiadas e divulgadas na imprensa, mas não somente por causa dessa noção informativa, mas também porque o DOPS prestava determinados serviços à população que não eram tão somente da vigilância, controle e repressão, né? O DOPS foi responsável durante o período ditatorial pelo fornecimento de um documento chamado atestado ideológico, que era imprescindível para uma pessoa no momento em que ela iria assumir algum cargo público, pleitear um emprego, conseguir algum tipo de documento, apresentar esse atestado ideológico, que era uma consulta, então, que o DOPS fazia ao aparato repressivo da ditadura, ao aparato de informações da ditadura, para averiguar os antecedentes dessa pessoa. Então, ver se ela tinha algum pertencimento a algum grupo político, opositor, e com isso dar uma classificação para essa pessoa e considerá-la ou não, enfim, apta ou não, do ponto de vista político, para assumir esses cargos, esses empregos e obter determinados documentos. Então, havia certas prestações de serviço do DOPS que eram prestações de serviço digamos, à comunidade, né, que faziam parte dessa ação de informação e inteligência, mas que eram públicos para a comunidade. Ao mesmo tempo, pessoas que passaram pelo cárcere do DOPS, que ali foram presas, foram interrogadas, foram torturadas e tudo mais, também divulgavam para os seus entornos o que acabava acontecendo ali, né? E com isso se gerou certa ameaça social, que foi reproduzida em alguns depoimentos que foram prestados, então, por pessoas que viveram as décadas de 60 e 70, uma ameaça que se resumia na frase assim, olha, cuidado que tu vai parar no DOPS. Então, tinha-se uma ideia do que era essa ação do DOPS, né? Sabia-se que ele era localizado no Palácio da Polícia, mas, evidentemente, certas práticas do DOPS eram práticas clandestinas, né, que se sabe a partir do depoimento das experiências e vivências de determinadas pessoas, né, não havia necessariamente uma divulgação que o DOPS torturava, que o DOPS, enfim, tinha determinadas práticas de violações de direitos humanos. Nós conhecemos isso a partir desses depoimentos, mas também a partir de algumas investigações que foram feitas por jornalistas de jornais alternativos e que conseguiram mobilizar certos testemunhos e depoimentos que nos dão indícios dessas práticas de violações de direitos humanos, que essas sim eram mais encobertas, né? E o que foi o Dopinha e como ficaram suas ações de repressão depois que ele foi extinto em 1967? Perfeito. O Dopinha, ele foi um órgão acessório ao DOPS que funcionou em Porto Alegre, em um dos seus bairros bem centrais, né, num casarão que pertencia a algumas pessoas, e essas pessoas teriam alugado esse espaço para um militar, para o funcionamento de uma seção de informações relativa ao DOPS, né.
Durante o período ditatorial brasileiro e as ditaduras do Cone Sul, esse aparato repressivo e de informações, ele se constituiu a partir de uma estrutura pública, regulada por leis, por algo que a gente poderia dizer oficial, mas também por uma estrutura clandestina de atuação. E nessa estrutura clandestina de atuação havia espaços que são chamados de centros clandestinos de detenção, no qual a liberdade de atuação dos agentes repressivos era muito maior do que nessas estruturas oficiais. Ainda então que acontecesse torturas e outras violações de direitos humanos nesses órgãos oficiais, dentro dessa estrutura clandestina a liberdade ainda era muito maior. Então o Dopinha, ele funcionou como um espaço onde as pessoas que eram sequestradas pelos agentes da repressão eram levadas antes para a delegacia do DOPS propriamente dita, né? E nesse primeiro momento, onde essas pessoas sequestradas eram levadas, havia uma urgência de obtenção de informações, porque a noção de informação está muito vinculada com a rapidez com que é obtida. E aí, para que essa informação fosse obtida de uma forma muito rápida, ali era um espaço total de arbitrariedade e de violações de direitos humanos, que foi denunciado pelas pessoas que ali estiveram, né? E acontece que em 1966 ocorre um episódio que ficou posteriormente conhecido como crime das mãos amarradas, onde uma pessoa chamada Manuel Raimundo Soares, que era um ex-sargento do Exército Brasileiro, foi sequestrado em Porto Alegre, foi levado para a Dopinha, depois da sua prisão legalizada e formalizada no DOPS, e ele escreveu cartas para sua esposa denunciando, então, a sua detenção na Dopinha e o que aconteceu ali com ele naquele momento. Ainda em 1966, o corpo do Manuel Raimundo Soares foi encontrado no Rio Jacuí, e com isso, então, sabe-se que ele foi assassinado, né, pelo aparato repressivo da ditadura, e o fato de ser encontrado esse corpo, de ser uma pessoa que havia sido detida pela repressão, levou, então, a uma criação de uma CPI na Assembleia Legislativa, né, de uma comissão parlamentar de inquérito, que foi a CPI do caso das mãos amarradas. E nessas investigações, então, feitas pela Assembleia Legislativa, dentro dos limites possíveis, né, de investigações em um regime ditatorial, descobriu-se a existência da Dopinha, e pela grande repercussão que houve desse assassinato, desse desaparecimento, de encontrar o corpo dessa pessoa e da investigação da CPI, a Dopinha acabou sendo extinta, né? E a gente encontrou, dentro da documentação dos órgãos repressivos, uma comunicação, então, da alta oficialidade militar do Rio Grande do Sul aos demais órgãos do aparato repressivo da ditadura, avisando da extinção da Dopinha, em função dessa repercussão do caso das mãos amarradas. Mesmo que esse órgão clandestino, então, tenha deixado de existir, há alguns indícios de que os militares e civis que atuavam nesse órgão continuaram com algumas ações clandestinas, não necessariamente naquele espaço, né, mas como ações vinculadas ao DOPS, e o DOPS, sem dúvida alguma, seguiu com as suas ações de violações de direitos humanos, daí na sua estrutura propriamente dita, e nos demais órgãos que ele mobilizava na sua atuação, né? O Presídio Central em Porto Alegre, a Ilha do Presídio, onde muitas pessoas ficaram detidas. Expandindo, então, né, a questão da atuação do DOPS-RS, quando a gente realizou a entrevista com o Nilson Mariano sobre a questão dos montoneiros, ele comenta, né, o grupo, quando cruza a fronteira com o Rio Grande do Sul, ele é pego, né, pelo aparato repressivo. A maioria dos membros, né, sofreram o modus operandi do terrorismo de Estado, né, foram sequestrados, torturados, mortos e desaparecidos, em especial, né, um jovem de 18 anos. Então, a pergunta é como é que foi, né, para além desse caso dos montoneiros em específico, a colaboração do DOPS-RS, em particular com as outras ditaduras, né, em especial as que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul, né, a exemplo a Argentina e Uruguai. Essa atuação dos aparatos repressivos em níveis estaduais, ela acontecia paralelamente às ditaduras uruguaia e argentina, né? Nós temos órgãos semelhantes ao DOPS,
funcionando nas províncias argentinas, né, e com esse mesmo tipo de atuação. Dentro das pesquisas que eu realizei, eu não encontrei nesses arquivos nada propriamente dito de um diálogo direto com o DOPS, mas nós temos evidências do DOPS, do Rio Grande do Sul, atuando com órgãos, especificamente no caso dos montaneiros e de outros estrangeiros que estavam no território do Rio Grande do Sul, com a Polícia Federal e com órgãos militares, né? Porque havia uma hierarquia dentro desses órgãos e uma certa jurisdição também de atuação de acordo com quem era o inimigo, né? E aí, pensando esses estrangeiros, havia certas especificidades dessa atuação. Nós temos nessas investigações feitas dos desaparecimentos dessas pessoas e de controle de estrangeiros também dentro do território do Rio Grande do Sul, uma ação de produção de informações e de repressão que mobiliza o funcionamento do DOPS, né? E aqui tem algumas questões que são bastante interessantes da gente observar na documentação que foi preservada, que os estrangeiros, eles são caracterizados, eles são chamados de alienígenas, justamente por pensar essa extraterritorialidade deles dentro do território, né? E aí também nós observamos uma troca de informações muito grande entre o DOPS do Rio Grande do Sul e a Agência Porto Alegre do Serviço Nacional de Informações, do SNI, que foi o principal órgão de inteligência e informações da ditadura, e que tinha essa ramificação aqui em Porto Alegre, né, informando para os demais órgãos, então, do aparato de repressão, da presença desses estrangeiros aqui no território, né. Muitos estrangeiros que tinham militância política e que vinham aqui para o Estado como uma forma de escapar da repressão desses estados, mas a gente também teve uma migração muito grande para o Brasil, pensando as dificuldades econômicas que essas pessoas passaram nesses outros países, né, em função das políticas econômicas das suas ditaduras. Então, tinha, sem dúvida alguma, uma presença desses estrangeiros por questões políticas, né, de preservação das suas vidas ameaçadas, mas também uma migração de origem econômica, de tentar outras possibilidades de vida, pensando no cenário brasileiro, que não era necessariamente um cenário econômico mais favorável, né, mas talvez um pouco diferente como oportunidades do caso aqui das fronteiras, né. Como era a rotina de sequestros e interrogatórios no DOPS da João Pessoa, da Avenida João Pessoa? Bem, eu acho que primeiro é importante a gente dizer por que a gente fala de sequestros, né, e não prisões, ainda que algumas prisões sejam prisões propriamente ditas, né. Quem pesquisa a ação repressiva dessas ditaduras muitas vezes utiliza mais o termo sequestro, porque para efetuar alguma prisão é preciso que um juiz autorize que essa prisão ocorra. Só que esse processo, que a gente considera um processo burocrático, né, que está instruído no Código Penal brasileiro, ele é um processo que demora um pouco, né, que tem um tempo para ser efetivado. E esse tempo da burocracia, muitas vezes, não era o tempo da repressão, da necessidade de obtenção de informações ou até mesmo de uma operação que precisava ser feita a partir da identificação que determinado inimigo, entre aspas, né, estava disponível, estava em um ponto e aí precisava de determinada ação. E aí, por isso, então, havia certa liberdade de atuação desses órgãos de repressão de efetuar esses sequestros, no sentido que não havia, então, nenhuma determinação para que essas pessoas fossem presas, mas havia uma oportunidade para que isso acontecesse. No momento em que essas pessoas são sequestradas, então, muitas vezes esses sequestros ocorriam na rua, nas residências dessas pessoas. Muitos já depuseram, no momento em que são levados, então, para as viaturas, elas são encapuzadas, ou seus olhos são vendados, para que essas pessoas comecem a experimentar um medo e uma desestabilização emocional.
ao mesmo tempo que facilita uma desidentificação das pessoas que estão envolvidas nessa ação, né? Então, que não se saibam quem são os agentes que estão atuando ali naquele momento, e que essa pessoa também perca a noção de espaço, né? Para onde ela está sendo levada, para qual é o destino dela. Chegando no DOPS, nós temos relatos, então, de pessoas que esperaram muito tempo para serem interrogadas, o que aumenta essa sensação de medo, essa insegurança, essa imprevisibilidade. E essa espera, que foi denominada por algumas pessoas como chá de banco, né, ou uma tortura prévia, foi feita muitas vezes escutando os interrogatórios de outras pessoas, principalmente as práticas de violência, né? Então, os gritos, as manifestações de dores das pessoas eram escutadas como uma forma de, enfim, outras pessoas referenciaram a esse chá de banco, né, como um amaciamento, que era prever o que poderia acontecer consigo naquelas circunstâncias. A tortura, propriamente dita, que é variada, tem diversas características, tem distinções quando a gente pensa questões de gênero, questões de pertencimento étnico-racial também, com determinadas especificidades, então, considerando a população negra e o racismo no Brasil, ou considerando mulheres, travestis, e, enfim, que chamaria-se de minorias, né? E que aí a tortura tem algumas características específicas. A tortura, então, é uma forma de obtenção de informações, mas ela é uma forma também de punir pessoas por determinados comportamentos, né? E aqui existem inúmeras práticas que foram denunciadas no DOPS, e as mais recorrentes foram as práticas do chamado pau de arara, que era uma forma de imobilização da pessoa na prática de tortura, a aplicação de choques elétricos, o espancamento e uma prática também que era conhecida como afogamento, onde a pessoa sofria um afogamento simulado, né, ficando sem respirar e tendo algumas dificuldades quanto a isso. Depois desse momento de tortura, se obtidas as informações necessárias, a pessoa poderia ser levada para algum espaço de detenção mais, enfim, com maior tempo de duração, né? Então, pensando em prisões provisórias no Presídio Central, as mulheres no Madre Pelletier, ou então na Ilha do Presídio. Ou então, essa pessoa poderia permanecer no cárcere do DOPS para outras sessões de tortura e para obtenção de mais informações, né? Isso variava bastante. E aí nós temos condições muito diferentes depois dessa fase de interrogatórios e obtenção de informações, que é essa pessoa responder processos judiciais, né, como a lei determinava, essa pessoa sofrer o desaparecimento tanto no DOPS quanto em outros órgãos de repressão, porque havia intercâmbios de presos entre os órgãos de repressão também. Então, alguns militantes presos no Rio Grande do Sul, mas que interessavam, por exemplo, o estado de São Paulo, foram encaminhados daqui para a Operação Bandeirantes e lá foram desaparecidos. Ou então essas pessoas, por circunstâncias da prática de tortura e os agentes perderem o controle dessa prática de tortura, ou então como uma forma punitiva, também foram assassinadas durante a tortura. E aí então nós temos caminhos muito diferentes de acordo com cada um dos casos do que ocorreu dentro dessa estratégia de implantação do terror. Agora que a gente está chegando, né, no final do episódio da entrevista, indo mais para o lado da metodologia, quais que foram os principais problemas encontrados na realização da pesquisa? Bom, eu acredito que uma das principais dificuldades foi o acesso a documentos, né? Embora então a gente possa ter reconstituído boa parte do funcionamento do DOPS com essa troca de informações entre os órgãos do aparato repressivo, eu imagino que se houvesse um acesso ao acervo do DOPS, né, o arquivo do DOPS, muitos outros casos poderiam ser elucidados e a gente tem uma maior complexidade também, uma maior explicação da complexidade da atuação desse órgão, né? Então, acho que uma primeira dificuldade residiu nesse sentido.
A segunda foi reunir informações muito dispersas, né? A gente não tinha, no momento em que eu realizei essa pesquisa sobre o DOPS, nós tínhamos alguns detalhes desses funcionamentos repressivos, mas de uma forma muito fragmentada. E acredito que a contribuição da minha dissertação foi justamente fazer uma reunião dessas informações e tentar entender essa ação repressiva do DOPS, então, como uma prática de terrorismo de Estado. E, em terceiro lugar, eu citaria como dos desafios da pesquisa lidar com informações sensíveis de violação de direitos humanos, de citar pessoas envolvidas na repressão, né? Então, o nome dos agentes repressivos, as suas práticas e também pessoas que haviam sido torturadas pelo órgão, e pensar um dilema, então, de referenciar ou não referenciar essas pessoas, né? São informações sensíveis e, ao mesmo tempo, pensando um pouco como me resguardar de possíveis retaliações quanto a isso, né? Principalmente em função dessa vulnerabilidade que muitas pesquisadoras e pesquisadores têm, mexendo nesse assunto sensível que é o assunto da ditadura militar e do pouco resguardo legal que a gente tem em relação à política de direitos humanos no Brasil, né? Quais dicas tu dá para quem quer começar uma pesquisa, né, estudar sobre esses órgãos governamentais de policiamento? Bom, a primeira dica, enquanto professora, sempre vai ser leia muito. Vá atrás sempre de informações, de publicações já existentes, dos estudos que foram feitos, busquem dissertações, teses, artigos, e a partir dessa leitura comece a observar certas lacunas, certas interpretações que não foram feitas, certos recortes interseccionais, e pense a sua pesquisa sempre como uma contribuição ao que já foi feito, né? Como uma forma de valorizar as pesquisas que já ocorreram, mas pensando um pouco do que é a nossa prática historiográfica, né? Sempre pensando como uma contribuição ao que já foi identificado, né? Felizmente, nos últimos 10 anos no Brasil, a gente teve uma disponibilização digital de arquivos da repressão imensa. Nós temos fundos documentais ainda inexplorados nesse sentido e que, com o trabalho, então, de historiadoras e historiadores, vai ser possível complementar as análises já feitas até aqui, contribuir com o ineditismo em relação a certos recortes, temáticas e abordagens, e também, quem sabe, por que não, né, refutar também interpretações que já foram feitas, né? Então, acho que sempre conhecer o campo é muito importante antes da instituição de determinada pesquisa, e conhecer o campo pressupõe ler o que já foi feito e saber onde buscar documentação para realizar as pesquisas. Como o teu trabalho foi feito antes da Comissão Nacional da Verdade, que outros caminhos a pesquisa histórica pode seguir a partir de então? Perfeito. A Comissão Nacional da Verdade, ela teve uma contribuição social e acadêmica muito grande para chamar a atenção de certos sujeitos que precisam ser observados, né, levando em consideração que a ditadura não foi para todo mundo igual, né, pensando que a gente tem certas especificidades, que tem recortes sociais, que tem recortes de gênero, de pertencimento étnico-racial, como eu comentei anteriormente, mas também dinâmicas locais. E, embora a minha dissertação ela tenha essa ideia de pensar o Rio Grande do Sul e a especificidade do Rio Grande do Sul, dentro do Rio Grande do Sul a gente tem particularidades também, tanto da mobilização política opositora da ditadura, quanto da própria atuação repressiva, né? E a gente ainda tem muito que explorar nesse sentido. Então, acho que a Comissão Nacional da Verdade evidenciou essa heterogeneidade da ditadura e essa importância de considerar essas diversas realidades e não ver mais a ditadura como algo homogêneo ou como algo restrito ao eixo Rio-São Paulo, né? E aí considero também uma das importâncias fundamentais da Comissão da Verdade,
que foi ter levantado uma série de provas, de evidências de que a violação de direitos humanos do período ditatorial foi esquemática e institucional. Não a ação de determinados indivíduos de forma isolada, mas algo determinado pelo Estado. E isso, embora para muitas pesquisadoras e muitos pesquisadores da ditadura já fosse algo dado, né, que através então das pesquisas foi possível identificar isso, no momento em que uma comissão criada pelo Estado brasileiro chega a essa conclusão, a gente tem, então, uma instituição de uma verdade, né, pensando que a verdade para historiadoras e historiadores ela é muito de difícil instituição, mas aqui a gente tem, então, algo que é inconteste mais, né, dessa violação de direitos humanos ser promovida pelo Estado e não por indivíduos que fazem parte da estrutura estatal. Bom, chegamos ao final do episódio de hoje e o episódio final do podcast Projeto Antares. Muito obrigado por participar, Caroline, como entrevistada e também como orientadora durante o projeto. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês e muito obrigada por essa parceria que a gente instituiu do Projeto Antares. Agradecer também e dar os créditos a todos os membros do nosso projeto, pelas ideias, pelas gravações, pelos roteiros, por tudo. Foi a gente que fez. E também agradecer aos estúdios na PEAD, da URGS e da FAMECOS, da PUC-RS, por nos ceder, né, o espaço, o auxílio para a gravação. E obrigado vocês que nos acompanharam nos episódios e nas redes sociais. Neste podcast, relembramos o horror do passado recente, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Este foi o episódio 16 do podcast Projeto Antares. Todos os demais estão disponíveis na página do Lupa, nos principais agregadores de podcasts e no YouTube. Para conhecer mais sobre o Projeto Antares, siga nossa conta no Instagram. Os endereços do Lupa e de nossas redes sociais estão nas notas do episódio, onde também encontra a sugestão de livros, filmes, músicas e outras produções que complementam o tema do DOPS e a repressão durante a ditadura que abordamos hoje. Este episódio teve a produção, roteiro e apresentação de Guilherme Ciota, Guilherme Neri e Sandra Han, com edição e efeitos sonoros e arte de capa de Luísa Richter. A coordenação geral do projeto é da professora Caroline Bauer. Podcast Projeto Antares, narrando o passado.